Shalom, Erevitor. Hoje me aconteceu um acidente, acabei perdendo um dente. São aquelas coisas, né, como eu digo sempre, o que nós plantamos, nós recolhemos, né? E como eu sempre disse, minha vida dos 11 anos de idade aos 33, ela foi bastante tumultuada. Muita droga. E agora os efeitos estão aí, né? Eu sonhava que estava comendo amêndoas e mastigava e acordei com uma coisa dura, era um dente. Saiu simplesmente, né? Mas tudo bem. Em breve teremos corpos incorruptíveis e isso não irá mais ocorrer, né? Mas é a tal prova de que tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que nós mudemos os nossos passos, nós comecemos a caminhar juntamente com Yahoo, nós pagamos. Né? Tudo tem seu preço, tudo tem a sua resposta. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre uma coisa, né, que derruba a tese de muita gente, né? Por exemplo, o que eu vou falar hoje derruba a tese do arrebatamento, criada aí pelos cristãos. Derruba a tese de que o nosso pai, Yahoo, é um Hu, vocês falam Deus, né? Mas Deus é Zeus. Então, que ele seja um Hu mau, né? Porque ele mandou matar criancinhas e não sei o quê. Tem um monte de gente, né, indo na contramão da verdade, se utilizando desse tipo de coisas. Nós vamos estar aqui falando do quanto nosso pai é justo e do quanto ele ama a sua criação. Não é aquele amor que foi injetado, né, no Novo Testamento, como vocês chamam, né, de João 3,16, que diz que ele amou tanto o mundo. Imagina. Yahoo jamais iria amar o mundo. O mundo jaz no pecado. Ou aqueles outros que dizem, não, Yahoo, ele odeia o pecado, mas não o pecador. Mentira. Quem comete pecado é iníquo. E não haverão iníquos sendo salvos, ou sendo libertos, que é a palavra correta, nem salvo é a palavra. Mas vamos lá. Tem gente que mete o pau no nosso Hu, dizendo que nós somos, que ele é, né? Um Deus sem amor, um Deus ditador, um Hu, né? Eu não vou nem falar Deus, porque não estou falando de Zeus, né? Um Hu que pouco se importa pelos seus. Um Hu que se autodenomina e se coloca sobre todos. Isso chama-se soberania de Yahoo sobre tudo aquilo que ele criou. E ele está dentro do contexto. Quem pode dizer que ele está errado por ordenar que as criaturas que ele criou caminhem da forma que ele colocou? Então vamos lá, vamos falar sobre uma coisa que pouca gente fala e que quando as pessoas descobrem, elas percebem a palhaçada que é, por exemplo, falar do arrebatamento. Vamos dar uma lida aqui em Apocalipse, no capítulo 20, onde nós lemos assim: capítulo 20.
E diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua e pela palavra de Yahu, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Yahushua durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Então, observem. Aqueles que, desde a criação, sempre estiveram com o Pai, eles não vão ser julgados. Como o próprio Mashiach diz, a palavra que vos mostro vos julgará. Ou seja, a palavra de Yahu, as leis de Yahu, as vontades de Yahu, os estatutos de Yahu, porque eles são feitos para que o homem caminhe dentro de uma moralidade, dentro de uma normalidade, dentro da perfeição que nós devemos atingir. Então aqui diz, mas os outros mortos, ou seja, aqueles que não estão dentro do povo, aqueles que não foram chamados de eleitos, desde a fundação, diz assim, não reviveram, até que os meus anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Yahu e de Yahushua, e reinarão com ele 1000 anos. Então, observem, é um absurdo, né? Essas pessoas que dizem que haverá um arrebatamento dos justos e né? E muitos deles dizem que aí eles vão para o trono para serem julgados. Meus irmãos, aquele que obter, não estou dizendo que eu estou entre esses, mas aquele que obter a bênção de estar entre os chamados e eleitos, ele não vai passar por nenhum tribunal. Se ele já estiver morto, ou ele vai ressuscitar, assim como o Mashiach ressuscitou, né, há quase 2000 anos atrás, com um corpo incorruptível, como diz Shaul, né, o Ravino. E os poucos que estiverem vivos naquele momento da chegada de Hamashiach, que já terá um outro nome, né? Nós vemos essa questão do outro nome em Apocalipse 19, né? Que diz o seguinte. E viu, Apocalipse 19, 11, né? E viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Observem agora. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Então, nos demonstrando que a Yahushua não virá mais com o nome de Yahu salvará, porque ali já está ocorrendo a libertação dos justos, a salvação. Nós sabemos, né, que será 1000 anos de muita luta, 1000 anos de muito problema. Por quê? Porque Yahushua irá, com vara de ferro, levantar o reino, ou, como poderia se dizer, o tabernáculo caído de David. Dois terços da humanidade serão mortos antes dessa vinda,
ou dessa volta, né, de Yahushua. Sobrando um terço, após o término da guerra, que está por esses dias, dizem que até em 3 dias pode acontecer, assim, durar 3 dias, né? Porque as bombas tão potentes que vai ser pá, pum, 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 né? Quando o rei do norte vencer, ele vai ajuntar todos os seus aliados e irão atacar a cidade santa. E a destruirão. E a profecia diz que poucos homens ali sobrarão. Apenas um remanescente. Nós sabemos que a nação de Israel, embora ela seja a nação, o povo santo, nós sabemos que 95, 96% dela não tem nada a ver com Yahoo, não tem nada a ver com a palavra. Lá, inclusive, existe o islamismo, o catolicismo, o cristianismo, né? O judaísmo. Então, poucos deles realmente servem ao Ru eterno. Então, sobrarão algumas nações sobre a terra, como diz aqui, né? E nós vemos aqui no versículo 8, né, que diz que, olha, 1000 anos depois, quando já estiver quase tudo pronto, que as nações serão enganadas, né, sobre os cantos, e virão, né, sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Veja, muita gente acha que Gog e Magog é o Armagedon. Não, isso aqui já é uma outra guerra que não acontece. E diz assim, para se ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. E de Ahu desceu fogo do céu e os devorou. Então ele não deu nem tempo deles atacarem. Já exterminou. Nesse extermínio, estarão pessoas que terão nascido nas nações ímpias e que nunca aceitariam e nunca aceitarão as normas do reino. Nunca aceitarão viver sob o comando das leis de Yahweh. Tem até uma passagem que diz, né, que a nação que não subir de ano em ano até Jerusalém para adorar e participar da festa, né, dos tabernáculos ou cabanas, essa nação será punida. De que forma? Não haverá chuva nessa nação. Então haverá escassez de alimentos, mortes por falta de alimento. Bom, alguém pode dizer, puxa, você acha que esse Ru que você serve não é mau? Vai matar 2/3 da população mundial, depois mais 1/3, e aí no final ainda tem, né, um monte depois do milênio, né? Tá, agora vamos continuar a leitura. É que as pessoas realmente são enganadas. Não se apercebe de coisas pequenas. Observe isso aqui. Aí vem, então, o juízo final. Versículo 11 nos diz assim, Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Ahu, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Agora presta atenção. E os mortos, ou seja, aqueles que não tiveram participação na primeira ressurreição, ou seja, toda a humanidade praticamente. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, ou seja, sobre as ações deles, segundo as obras que eles praticaram. Observem.
Por isso que existe a lei que diz que quando você não tem conhecimento de algo, você não pode ser réu daquilo. Que são os tempos de ignorância, que diz que Ru não levará em conta. Quando eu comecei a caminhada, né, a estudar a palavra em 1982, eu perguntava, né, para o ancião que me ensinava, eu dizia assim, mas eu fui um maluco, cabeludo, drogado, músico de rock and roll, né? Alcoólatra. E você está me dizendo que por eu estudar a palavra eu posso vir a ser salvo, posso vir a ser liberto? Ele dizia sim, se você seguir os passos que deve seguir, o exemplo de Yahushua. E eu dizia para mim mesmo, né, e para ele, e quanto aos meus pais? Para mim, os meus pais são as pessoas mais sinceras, as pessoas mais justas que eu conheço. Eles são católicos, eles são adoradores de imagens. Eles não vão receber esse prêmio, mesmo que eles sejam justos. E a resposta que eu obtive desse ancião foi muito incrível, porque ele disse assim, Sérgio, você pode sim se regenerar e você pode sim vir a ser liberto por estar aprendendo da palavra de Yahu. Agora, quanto aos seus pais, observe que você diz, são as pessoas mais justas que eu conheço. Eu não posso, ele disse para mim, eu não posso te dizer se eles serão ou não incluídos na primeira ressurreição. O único que pode dizer isso é o Pai. Mas com certeza, o fato de você não adorar imagens e o fato de você estar aprendendo a palavra e de você estar sendo fiel àquilo que você está aprendendo, irá pesar muito na sua balança. Mas eu não me conformava, né? Porque eu fui realmente a ovelha negra da minha casa. Eu falo, puxa vida, né? Que coisa, meu pai e minha mãe. E eu sei que muitos de vocês devem fazer a mesma coisa com respeito aos seus familiares. Que não conseguem enxergar porque o pai não chama. Ou ainda não está na hora deles serem chamados, embora nós já estejamos em cima da hora de fechar a porta. E eu pensava, mas isso é justiça, né? Vejam, meus irmãos. Vamos continuar a leitura de Apocalipse. Agora no capítulo 20, versículo 12. E diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Yahu, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, observe, quando o Mashiach diz que naquele dia ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, que todo cristão pensa que isso é o julgamento para eles, né? E esses que creem, então, no arrebatamento, vai acontecer o quê? Foi arrebatado, aí tem o julgamento, se não merecer, vai ser jogado do céu de volta, para ele se esborrachar na terra. Como é que fica? Observem, após os 1000 anos de regeneração e restauração, haverá uma grande guerra, que não será uma guerra, porque o Mashiach irá vencê-la. Porque o Pai irá destruir esse povo. Ele jogará fogo e enxofre e destruirá
de uma só vez, em poucos minutos, todo esse povo que se vira contra, se rebela contra o reino e os seus santos. Observe que depois nós vemos assim, que os mortos estavam ali perante, e que o mar deu os seus mortos, ou aqueles que haviam morrido no mar. E a morte e a sepultura deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Veja, todo mundo deve conhecer pessoas que, embora cultuem outras coisas, elas não conseguem entender a palavra, elas não caminham, ou até pessoas que não creem em nada, falam de Deus, falam de coisas, mas na verdade elas não creem em nada. Mas que se você observar a vida delas, como diz Shaul, aqueles que não têm lei, mas praticam a lei, eles mesmos para si são lei. Ou seja, nesse tribunal, aqueles que mesmo não tendo sido servos de Yahu durante o tempo dos 6.000 anos, né, da existência do homem antes do milênio, terão sua chance por aquilo que praticaram. E aí Hamashia chamará as ovelhas para o seu lado direito, os bodes para o esquerdo. Ele atirará, ou seja, eliminará por vez todos os inimigos, né? Porque faltava a morte. Né? Aqui eles usam um lago de fogo, né? Simbolicamente, para dizer que é lá que vai ser exterminado, né? Tudo isso. E chamam-na de segunda morte, aquela que nós lemos logo de cara aqui em Apocalipse 20, né? Apocalipse 20, versículo 6. Desculpe que eu estou lendo direto da Bíblia. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, que é esta morte que nós estamos falando da segunda ressurreição. O Pai é justiça. E aí, após vencer a morte, vencer o último inimigo, nós vemos no versículo 15 que diz assim: e aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, ou seja, foi destruído. Aí a Moanã, ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ele quer dizer o quê? Que tudo está regenerado e que quando ele diz o mar já não existe, não é que não vai existir mais o mar, a água que nós conhecemos, o mar, mas sim a revolta. Na palavra, muitas vezes a palavra mar é utilizada como revolta. Então, a terra estará toda regenerada, assim como ela foi criada. E não haverá mais revolta, porque todos os que estiverem ali estarão dentro do contexto buscado pelo Pai. Entendem? Então, na verdade, o nosso Pai é muito amor. Ele vai dar uma segunda chance até para aquele que não era seu servo, dependendo de como ele agiu em vida. Aí sim, né, vamos marcar aqui para pegar os textos que eu quero ler, né?
ficar. Em Jeremias 31, nós vamos ler a partir do versículo 31. Olha só. Eis que vem dias, diz Yahu, em que farei uma aliança nova com a casa de Ashuru e com a casa de Arudá, com as duas partes do reino de Ashuru, né? Que vão estar juntos. Aí ele diz, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz Yahu. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Ashuru depois daqueles dias, diz Yahu. Observe, isso já falando de Apocalipse 21 para frente. No momento em que tudo que era rebeldia, tudo que era inimigo já foi aniquilado e a terra estará totalmente restaurada. E as tribos todas do povo de Yahu estarão juntas, unidas novamente. O tabernáculo de David. Tá? Então, diz assim, 33. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Ashuru, depois daqueles dias, diz Yahu. Porém, a minha lei, no seu interior, demonstrando que a lei, ela é eterna. Tá? E escreverei no seu coração. E eu serei o seu Hu, e eles serão o meu povo. Agora, observe como essa nova aliança, né, que as pessoas dizem que aconteceu quando o Mashiach esteve aqui, quando ele nasceu, não ocorreu ainda. Observe, no 34. E não ensinará mais cada um a ser o próximo. O que nós temos que fazer hoje? Nós tentamos ensinar o próximo. Até o nome do pai ninguém sabe. Nem cada um a seu irmão dizendo, conhecei a Yahu. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Yahu. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz Yahu, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Que agita o mar, bramando as suas ondas. Yahu dos exércitos é o seu nome. Ele diz, se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz Yahu, deixará também a descendência de Ashuru de ser uma nação diante de mim, para sempre. Então, observe, meus irmãos. São três coisas distintas. A primeira é a ressurreição. A segunda é a ressurreição, que é para os mortos. Mortos são quais? São aqueles que não estão vivendo. São aqueles que não receberam a verdade. São aqueles que não foram escolhidos. Eles serão julgados pelo que eles fizeram. E quando todo mal for eliminado, aí sim, ninguém mais precisará ensinar para os outros. Observe, vocês que falam que já houve, né, a ressurreição, praticamente não se fala isso, e dizem que quando o Mashiach veio foi feita uma nova aliança. Não, meus irmãos. Nós estamos vendo hoje todo mundo conhecer. Nós estamos em paz. Os rebeldes acabaram. Não tem mais poluição na terra, está tudo regenerado. Então, nosso Hu é amor. Mas nesse sentido. Não aquele amor cristão, aquele amor quase afeminado que demonstra por Jesus Cristo. Mas sim um amor que parte da justiça.
palavras possam confortar as pessoas. Aqueles que foram chamados já. Porque não, por exemplo, eu não sei se eu estarei com Helena, vai depender se eu perceber até o fim. Nós temos aí um caminho aí de quase um ano de muita porcaria acontecendo, muita loucura e descrito uma palavra que o Mashiach disse, será que funcionará? Então não sei como vai ser. Se eu morrer antes de chegar, eu morrerei perseverando, então possivelmente ele poderia estar lá. Assim espero. Desde o dia, em 1972, que me disseram, você gostaria de viver para sempre? Eu disse sim. E me disseram onde? Eu fui aqui na Terra. Então é isso que eu tenho para me apresentar. É você, o nosso Senhor de Jeová. E desde então a caminhada começou, e desde então eu anseio por esse momento, onde possamos viver em paz, tranquilidade, mas em retidão e obediência. E nós temos que aprender isso desde já, porque senão nós não conseguiremos. Percebe? Viver. Assim como quem vai, por exemplo, para os Estados Unidos, vai ser do Brasil, vai viver nos Estados Unidos, minha sobrinha foi agora há pouco tempo, o marido se casar, e ela foi. Ela tem um período para ver se se adapta. Não ela se adapta. Se ela vai cumprir a lei e a Carta Magna. Não te brincando. Nosso pai, a Carta Magna, é a palavra dele. E a lei, a Torá. Mas lembre-se, aquele teu parente, teu marido, teu esposo, teus filhos, seja lá quem você, né, seu pai, sua mãe, e de repente você observa que eles não estão entendendo nada, que eles ainda por cima estão a cada dia ficando mais contrários às ideias que você leva até eles, né? No meu caso, eu fui proibido nos anos 90 de levar até a Bíblia na junta. Mas nós sabemos que eles podem vir a ganhar esse galardão na segunda ressurreição. Será meio poucos anos depois da primeira. É um consolo, porque eu sofria muito isso. Então é isso, meus irmãos. Nosso Pai é justo. Mas isso não o torna meus amores. Lembre-se que quando ele chegou na Terra Prometida, com a sua nação, a nação que ele criou a partir de Abraão, ele nos enviou para tirar os povos que ali viviam. E muitas das ações ele dizia, não pegueis nada a favor, mateis desde a criança até o velho e todos os animais, não é só a terra. Tem gente que critica, né, e diz que isso não pode partir de um amoroso. Veja também, antes disso acontecer, está escrito que aqueles seres que ali viviam já tinham atingido uma maldade muito grande. Entendeu? Mas nosso Pai é amor. Só que é um amor justo. É um amor onde não existe o jeitinho brasileiro. E é um amor onde está escrito na palavra. E admoesta, ele bate naquele quem ele ama.
para que este siga o rumo certo para que esse volte para as antigas vidas. Bom, meus irmãos, eu termino aqui. Desejando para vocês já, aí olha, são 13h17, faltam poucas horas para nós entrarmos no nosso Shabbat. Desejando Shabbat Shalom. Agradecendo alguns depósitos que foram feitos, ainda não deu nem metade do que eu necessito, né? Ainda perdi um dente essa madrugada. E de forma muito gozada, porque eu sonhava que eu estava comendo avelãs. E de repente eu acordei mastigando alguma coisa muito dura. Eu falei, que isso, né? Olhei, escuro. Aí eu levantei, fui ao banheiro, fui ver, era o meu dente. Nós podemos até ser salvos, nós podemos até ser libertos, nós podemos até receber corpos incorruptíveis e vivermos uma nova vida. Mas se não nos prepararmos para isso, se não agirmos de acordo e obediência com Yahu, nós vamos pagar, nós não vamos receber. Hoje eu me sinto defendido pelo meu pai, hoje eu me sinto muito diferente do que eu era até meus 30 e poucos anos. Mas assim como está escrito pela ciência, as drogas acabam com os dentes. Olha, eu estou perdendo dente como se fosse uma criancinha, como se fosse um dente de leite. Mas fazer o quê? O Baruch é bom por isso. É mais uma coisa que eu aprendo. Nada fica impune. Que o Pai esteja com cada um de vocês por intermédio do seu Ruach HaKodesh, né, seu Espírito de Santidade. Tenha um ótimo Shabbat. E podendo, por favor, nos ajudem. Já são 1h19. Amanhã vence meu segundo aluguel, eu preciso pagar de qualquer jeito. Embora não vou pagá-lo amanhã, porque amanhã é Shabbat. Mas precisa que seja depositado hoje para que eu tenha dinheiro no sábado. Já temos uma parte, uma boa parte. Temos que pagar a luz atrasada, temos que fazer um monte de coisas. E depois que conseguimos tudo isso, por último de tudo, eu vou ver quanto custaria para colocar um dentinho aqui. Porque fica muito estranho, né? Tá, meus irmãos? Se for muito caro, eu vou aguardar uma tia sem dente. Então, meus irmãos, que a paz e a Yahushua seja sobre todos aqueles que creem realmente. Shalom, shalom, um beijo na testa e no coração. Fui.